Bom, passo então agora a palavra para a professora Camila. Obrigada. Obrigado, Marcela. Quero agradecer imensamente, né, ao Dario, ao Tomás, Marcela e a toda essa equipe aí que recebeu super bem, toda a equipe da organização do curso aqui da universidade. Agradecer muito o convite, para mim é um prazer, né, vir aqui participar desse curso tão importante, um tema tão relevante. Essa aula estava marcada para abril, né, e que era justamente no dia em que foi, né, definida a greve geral. Então, nós optamos por marcar uma nova data, porque além, né, de ser um dia de mobilização, em abril também tinha a questão dos aeroportos, né, que não sabia se ia funcionar, então, enfim, foi postergado, mas ainda bem que deu certo, né, de encontrar essa nova data nesse local e que também possibilitou que fosse aberto, né, para outras pessoas. Então, quero agradecer a todos, né, pela presença, a organização do curso e espero poder contribuir, né, para as discussões que têm sido feitas no âmbito do curso a partir da minha pesquisa, da minha trajetória de pesquisa que tem como foco há 15 anos, mais ou menos, o sistema prisional. Né? O locus da minha pesquisa, o local em que eu fiz minhas pesquisas, foi o estado de São Paulo. Né? Então, desde já, eu já me desculpo por. Várias vezes eu sei que eu vou remeter a São Paulo, porque lá é o local onde eu fiz minhas pesquisas, é o local, então, onde eu tenho mais conhecimento, né, sobre as questões que vou tratar aqui. Embora já tenha feito também participado de pesquisas em outros estados, mas em São Paulo, tanto meu mestrado quanto meu doutorado sobre o sistema prisional foram feitos lá. E aí, então, essa trajetória eu vou falar bem rapidamente, até para situar, né, de onde eu falo. Então, em 2001, foi meu primeiro contato com a questão do sistema prisional. Na época, fazia graduação ainda, estava na faculdade, fazia um trabalho voluntário no Carandiru, na casa de detenção. É, Bom, e aí me chamava a atenção, né, porque a casa de detenção era muito grande, né, um presídio muito grande, e lá tinha tudo quanto era denominação religiosa, né, então tinha várias igrejas evangélicas, umbanda, candomblé, budismo, você via de tudo lá, né, e enfim, isso me despertou interesse inicialmente no meu mestrado. Então eu fiz, né, o meu mestrado foi sobre a questão da conversão religiosa de presos. Só que até a minha pesquisa de mestrado já tinha passado alguns anos, 2 anos, foi o suficiente para a casa de detenção deixou de existir, ela foi fechada, desativada, e aquela diversidade religiosa que existia ali não era mais possível encontrar, né? Porque os outros presídios são menores, embora hoje em dia em São Paulo já tenha complexos, né? Grandes que estão quase se assemelhando ali à quantidade de presos que tinha na detenção. Mas a questão é que não se via mais a diversidade religiosa que era vista anteriormente lá. As igrejas evangélicas eram muito, eram e são, né, predominantes. Então, meu mestrado foi sobre a questão, né, da conversão religiosa dos presos às igrejas evangélicas. Durante a realização do mestrado, já era possível perceber claramente, embora não fosse o meu foco de pesquisa, mas já era possível perceber a presença do PCC organizando e interferindo nas dinâmicas prisionais, né, em São Paulo. Isso em 2003, 2004. Então, quando eu terminei o mestrado e estava pensando no projeto para o doutorado, isso foi o ano de 2006, aconteceu o que, né, ficou conhecido como a maio de 2006. Então, naquele momento, dá para perceber então, que essa presença do PCC nas prisões e fora das prisões em São Paulo já era muito maior do que era percebido, né, há poucos anos atrás. Então, daí o meu projeto de doutorado, de pesquisa, foi para tentar entender o que tinha acontecido, né, ou como é que o PCC tinha se expandido no sistema prisional. Então, esse foi a minha pesquisa de doutorado, a minha tese, que foi publicada depois como livro, né, que foi mencionado aqui no início.
O livro, embora seja vendido pela Saraiva, mas a tese, né, para quem tiver interesse, ela é igualzinha e está disponível no banco de teses da USP, né? Então fica, o livro é muito caro, para falar a verdade, eu acho um absurdo o valor. E é para o pessoal do direito, né? Mas, na verdade, eu acho que é tanto que a própria editora é uma editora, né? A Saraiva é muito voltada para o direito. Mas, enfim, então a tese ela é exatamente o mesmo texto, né, que está disponível para quem tiver interesse. E depois de lá para cá eu continuo estudando essa questão, né, a partir de outros olhares, tentando entender um pouco, né, venho conversando com o Dario e tem me surpreendido cada vez mais o quanto essa questão das facções ela está disseminada. Hoje ela é uma preocupação, digamos, todos os lugares que você viaja, que você vai, as pessoas estão preocupadas e falam sobre isso, né? Do ano passado para cá, nós tivemos vários conflitos nas prisões envolvendo as disputas, né, entre facções, e de fato é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, eu e outros pesquisadores, e que as autoridades, né, especialmente em São Paulo, se negavam a admitir, diziam que era coisa era imaginação, ficava aumentando. Então hoje está muito claro, né, que na verdade isso foi crescendo, esse problema ele foi se ampliando e hoje ele é um problema nacional, né, que depois a gente vai discutir mais sobre isso. Ao meu ver, as políticas, supostas políticas, né, que são feitas para combater, só agravam a situação, né? Então eu não vejo até esse momento nenhuma proposta política assim efetiva, né, no âmbito dos governos, né, estaduais, nem do governo federal, que de fato possa assim apontar para um caminho, né, para reduzir esse problema da violência, né, no geral, dos homicídios no Brasil, que é um problema gravíssimo, e dentre esse problema da violência, o problema das facções, que é apenas uma dimensão, né, do problema da violência, mas é uma dimensão que eu considero importante, né? Então, então é tentar trazer uma reflexão, né, a partir de um ponto de vista de uma linha central de argumentação que eu vou, né, tentar desenvolver aqui nessa fala, que, como, né, o título da apresentação já induz, né, a essa linha, que é a ideia do encarceramento em massa e a prisão como locus de organização da criminalidade. Então, o meu argumento é que, como é muito claro no caso de São Paulo, aqui, né, isso mostra, né, a evolução, entre aspas, né, o crescimento do número de presos no sistema penitenciário de São Paulo entre 94 e 2013, que cresceu exponencialmente, né? A população carcerária brasileira cresceu muito, mas São Paulo, nesse ponto, é a locomotiva, né, do Brasil, porque São Paulo tem 1/3 da população carcerária nacional, né? O Brasil, os dados que nós temos já é um absurdo, né? Nós temos os dados atualmente só de 2014, né? Os dados de 2015, 2016, a gente não sabe ainda, né? Mas 2014, o Brasil contava com cerca de 630 mil presos e São Paulo, desses 630 mil, tinha cerca de 230 mil, mais ou menos, né? Então, São Paulo tem pouco mais de 1/3 da população carcerária nacional. Então, não é... E não é por acaso que é também, né, o local berço, né, de nascimento do PCC e o estado onde o PCC é mais forte, é hegemônico e não tem outros grupos que de fato façam um enfrentamento ou se oponham, né, a ele. Então, por isso que também é um estado, como se diz lá muitas vezes, que está pacificado. Eu sempre coloco entre aspas, né, porque depois a gente vai discutir mais, porque eu acho que tudo isso é entre aspas, né? Essa ideia de pacificação, para mim, na minha concepção, ela não é uma ideia que possa ser pensada da maneira como a gente entende que é um processo de pacificação. Então, esse outro gráfico, ele mostra como é que o déficit, né, de vagas no sistema prisional de São Paulo foi crescendo ao longo desse período, né? E São Paulo investiu, né, entre aspas, também muito no sistema prisional nos anos 90 e 2000, construindo prisões, né? Expandiu muito a rede carcerária paulista,
numa expansão que teve como foco a interiorização, né, das unidades prisionais, então a desativação da casa de detenção e todo o crescimento, né, da rede carcerária, ela se fez então na direção do interior do estado. Então hoje, eu não sei se alguém aqui é de São Paulo, mas no interior de São Paulo hoje a gente, eu pelo menos conheço assim pelo mar, pelas prisões. Então a pessoa fala de uma cidadezinha lá, tá, isso aí tem, eu lembro, isso aí tem uma penitenciária, né? Então hoje São Paulo acho que está com cerca de 170 unidades prisionais. Eu falo sempre ser perto, porque isso sempre aumenta e às vezes eu nem me atualizo, né, o suficiente. Mas está perto desse número, 170 unidades prisionais, então é muita coisa. E percebe-se através desse gráfico, né, que apesar desse investimento, entre aspas, o déficit ele permanece sempre crescente, ou seja, se constrói, né, prisões, mas não se esgota ali a demanda por mais vagas, porque essa é uma dinâmica própria dessa questão, né? Tanto que quando se nessas crises, né, sempre se aventa essa questão, porque tem que construir prisões para melhorar as condições de encarceramento, para melhorar. Na verdade, a construção de mais prisões, ela serve apenas para aumentar a possibilidade de encarceramento e ela nunca no Brasil, nunca se transformou, né, em melhores condições para os presos. Na verdade, isso é uma falácia, é uma mentira, né? Construir mais prisões significa podemos prender mais, né? Então, as prisões em geral elas são inauguradas já com a sua capacidade acima da sua capacidade. Então, as condições sempre vão se deteriorando, né? Esse é um processo que permanece sempre, né, mantém-se sempre o mesmo aí, né? No Brasil, agravado nas últimas décadas pelo aumento do encarceramento que se tem, né, nas últimas décadas e também pelo surgimento dos grupos, né, organizados de presos. Então, uma questão que eu coloco assim, né, de início, né, é justamente em relação a esse investimento, né, na prisão. Quer dizer, um investimento que se define pela expansão da rede carcerária, né, mas se esgota também nessa expansão, que não se reverte. Por exemplo, se a gente fala em investimento em alguma coisa, né, primeiro que a gente teria que pensar, bom, qual que é o resultado que a gente espera desse investimento? Qual que é o resultado que se espera no investimento da construção de prisões? Ter sempre mais prisões a construir? Porque é isso que acontece, né? Se constrói prisões, pronto, agora temos 100 prisões. Agora a demanda acabou, olha que coisa maravilhosa. Agora a violência diminuiu o homicídio, diminuiu o roubo. A demanda por prisões acabou. Agora a gente pode até começar a fechar prisões. Aí pode, poxa, então deu certo, né? Construiu 100, mas o que a gente vê, na verdade, é que o aumento do número de unidades prisionais tem como efeito cada vez a demanda por mais, por outras. Então, até onde nós vamos, né? Até onde é possível ir? E eu falo até mesmo economicamente, né? Até onde vai a capacidade, né, do Estado, sem falar em outras questões sociais e políticas, etc., né? Mas para pensar apenas economicamente, né? Qual que é a capacidade do Estado? E no caso de São Paulo, além dessa questão econômica, né, relacionada à capacidade do Estado, tem uma outra questão muito grave. Essa expansão da rede carcerária, ela não foi acompanhada de outros tipos de investimentos, né? Como, por exemplo, a contratação adequada e proporcional à expansão, né, do sistema de agentes penitenciários. Então, a gente tem uma tabela, vai vendo que ano a ano aumenta essa desproporção na relação de números de agentes penitenciários e presos. Ou seja, cada vez tem mais presos para menos funcionários, né? Nós sabemos, eu acho que, não sei se tem agentes penitenciários aqui, né? Mas sabemos que temos profissionais da saúde, sabe-se que é uma das profissões dentre aquelas que tem maior número de pessoas afastadas, doentes, com problemas de saúde os mais diversos, né? Enfim, então, quando a gente olha, né, esse número, por exemplo,
de 1 para o número oficial 2014, 1 para 8,8, isso é uma mentira também, porque isso é só o número lá oficial, né? Porque na prática isso tem 4 plantões, então são divididos em 4. E aí, além dos plantões, tem os de férias, os afastados, desvios de função, enfim, tem um monte de coisas, né? Que o fato é que a gente visitando, por exemplo, um centro de detenção provisória em São Paulo, como tenho feito mais recentemente, a gente vê que tem um funcionário para um raio inteiro. O raio tem entre 300 e 400 presos e ali tem um agente. Então, esse é o tipo de gestão, né, que se faz do Estado. Como é que um agente vai cuidar, né, vai tomar conta, vai ser responsável por 300 ou 400 presos? Né? Aí a questão, né, que eu coloco a provocação é: quem faz a gestão dos presídios nesse sentido? Né? Considerando essa situação, que eu entendo que nos CDPs, né, que é o Centro de Detenção Provisória, ela é mais grave do que nas penitenciárias. As penitenciárias, eu arriscaria que essa proporção é de um agente para 250 presos, né? Que também não ajuda muito. Mas, então, nessa condição, quem é que faz a gestão, né, da unidade prisional? Eu sou membro do Conselho da Comunidade em São Paulo. Nós, como conselho, entramos nos raios, nas celas, para tirar foto, né, das condições. Os funcionários não entram. Então, eu não sei, né, qual que é a realidade fora de São Paulo, em outros estados. Sei que muitos estados têm essa mesma realidade, não sei exatamente aqui, mas a gravidade disso, né, é assim: se o funcionário não vai, e também o funcionário não vai porque 1 para 300 ele não tem como ir, né? Mas a questão como é que o Estado tem condições de ter acesso ou de evitar ou de proteger, por exemplo, presos que estejam numa situação de risco e de vulnerabilidade, por qualquer motivo que seja, por dívida, por qualquer coisa, né? Como é que o Estado sequer tem condições de saber, né? O Estado nem chega lá dentro, para saber se tem um preso, por exemplo, como se diz às vezes, situação de sequestro, né? Que fica, enfim, ali para pagar, enfim, para condições de dívidas, né? Quase que numa escravidão por dívida. A gente sabe, eu nunca peguei um caso, eu pessoalmente, concretamente, nunca peguei, mas a gente sabe que tem, sabe? A gente sabe que tem, que existe, né? Então o Estado não tem condições de saber. Digamos que então a população carcerária depende, né, do senso de justiça dos membros das facções que controlam os presídios. Essa é a verdade. Depende desse senso de justiça desses presos, porque o Estado, ele mesmo, abriu mão completamente da capacidade de fazer essa regulação. E aí explica um pouco, acho que essa situação que eu estou falando do caso de São Paulo, mas isso eu penso que é a realidade, né, na maior parte do Brasil. Isso explica como nas situações de conflito entre grupos, como se viu esse ano, né, nos estados do Norte e do Nordeste, que o Estado ele não tem nenhuma capacidade de evitar esses conflitos. O Estado não tem essa capacidade. Então, quando trata-se de evitar conflitos, de não ter violência, tem que depender da população carcerária, das facções deles. Mas o Estado ele não tem a capacidade de evitar. Isso ficou muito claro, especialmente no caso de Alcaçuz, né? E no caso de Manaus, não só o Estado não tinha capacidade de evitar, como, ao que indica, fomentou, ajudou a criar as condições favoráveis para aquele massacre, né? Então tem essa questão também, né? Enfim, então, para a gente, né, continuar, a ideia então é que a prisão ela é um espaço onde o crime se organiza, né? Por todas as condições das prisões hoje no Brasil. E aí eu acho que prisão em si não é bom em lugar nenhum, né? Mas no Brasil e nos países da América Latina no geral, né? As prisões elas têm ainda condições piores do que em outros espaços, justamente pela superlotação, pela incapacidade do Estado de dar uma estrutura, né? Que esteja de acordo com aquela
a intensidade do encarceramento. A superlotação gera outros tantos problemas dentro das prisões, né, porque ela vai gerar não só a precarização da infraestrutura, né, da unidade prisional, mas ela vai gerar enormes problemas em termos de fornecimento de material de higiene, de alimentação, de visita, de espaço de convivência, de condição de oferecer educação, trabalho. Então, a superlotação, ela agrava demasiadamente as condições das prisões, né? Então, ela é, digamos, um vetor em muitos problemas, né? Então, e dentre esses problemas entra a questão das facções, né? Porque num espaço, no caso dos CDPs, né, de São Paulo, uma cela que tem capacidade para 12, mas tem entre 50 e 60, como viver nesse espaço? Né? Como conviver ali dentro? Precisa de uma ordem, né? Precisa de alguém que põe ali regras, e não é para conviver, senão eles se matam. Senão é uma coisa que se mata. Então, aí entra a questão desses grupos, né, que acabam fazendo esse papel de construir uma ordem, de impor uma ordem na gestão cotidiana das prisões, para dentro dos pavilhões, né? Então, para dentro dos pavilhões e das celas, eles fazem toda uma gestão da ordem que permite a pessoa sobreviver ali, né? Porque acho que eu penso sempre na ideia de sobrevivência mesmo, não passa disso, né? Ah, não, desculpa, aqui então, a ideia, né, o argumento central, então, é que esses grupos, né, tais como o PCC, que talvez hoje seja o maior deles, mas também os outros, né, como o PGC, aqui de Santa Catarina, o Comando Vermelho, os vários grupos, né, que têm surgido Brasil afora, eles são o resultado, um dos efeitos da política de encarceramento, né? A prisão, as condições de vida na prisão são tais que elas acabam praticamente forçando, ou elas acabam produzindo esse efeito, né, da necessidade de organização dos presos para não morrerem todos, né, não se matarem. E esse, então, é o principal fator, né, elemento constitutivo das facções. Então, né, quando se pensa em causa, embora eu não goste de falar, né, em questões de causalidade, é muito difícil para a gente das ciências sociais tentar, né, encontrar relações de causalidade, mas acho que nesse caso não há como se, né, compreender o aumento do encarceramento, da superlotação das prisões e da precarização, né, da vida, então, dentro das prisões, como um fator constitutivo, né, da criação dessas facções. É claro que depois elas vão ter desenvolvimentos que vão extrapolar essa questão inicial que motivou o seu surgimento, né? Elas vão ter uma forma de atuação que tem uma vertente, eu vou falar depois um pouco econômica muito forte, etc. Mas o impulso, né, a motivação original, ela advém dessas condições das prisões, né? E isso e nesse caso, né, São Paulo, mais uma vez, é emblemático, porque tem o grupo, é a origem do grupo que hoje tem provocado problemas nacionais, né? Inclusive, no começo do ano eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo sobre essa questão da crise, da chamada crise, entre aspas, né, do Norte e Nordeste, e dizendo que São Paulo tinha muito a ver com isso, porque embora São Paulo não tivesse essa violência agora nas prisões, mas São Paulo seria o berço onde o PCC se expandiu, se fortaleceu, etc., sempre com os auspícios das autoridades que nunca admitiram que aquilo fosse um problema, né? Porque sempre, nunca quiseram se dobrar e dizer, nós temos um problema, sempre ficou dizendo que não tinha o problema, né? Então, quando eu escrevi dizendo que São Paulo tinha muita responsabilidade no que estava acontecendo, eu recebi um artigo do presidente da Alesp, lá do partido que governa São Paulo, lá, desmentindo meu artigo, falando que aquilo é não sei o quê, que é um absurdo, que São Paulo enfrenta a criminalidade, que prende não sei quantas pessoas por ano, que constrói prisões. Assim, sabe, é justamente aí, esse é o ponto, né? É justamente aí que está o ponto, né? Porque então não é por acaso que São Paulo tem 1/3 da população carcerária do Brasil
É um estado, então, onde o PCC, eu chamo, né, o nome, tem ampla hegemonia e não tem conflito, porque também não tem grupos, pelo menos até esse momento, né, que rivalizem com o PCC no Estado. Então, isso explica a pacificação, a calmaria, a ausência de rebelião, os homicídios muito mais baixos do que em outros estados, né? Então, é por isso que, claro, né, acho que a relação aí ela é muito evidente. Então, eu vou tentar, considerando então, né, eu sempre gosto de fazer esse, digamos, esse preâmbulo, porque quando a gente vai falar das facções, muitas vezes tem-se uma, digamos, uma interpretação equivocada que as facções são o problema originário, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa discussão antes. Então, elas são o efeito, né? Na minha concepção, elas são o efeito de um problema que é justamente o aumento do encarceramento e da própria prisão. Então, para mim, né, digamos, já antecipando um pouco, né, o final, a prisão ela é o problema que a gente precisa discutir, né? Mas, então a facção ela é um efeito da prisão. Agora, também não tem como deixar de reconhecer, eu acho que muita gente aqui, né, lida com isso, que sim, existem facções, né? A gente não pode tratar como um tabu, porque também tem gente que trata como tabu, ai, não pode falar. Assim, se você não pudesse falar, eu não poderia ter feito doutorado, eu teria inventado tudo na minha cabeça e eu não fiz, juro que eu não fiz isso, né? Então, assim, então elas existem sim, as facções existem, elas também são problemas. Na minha concepção, as facções elas não são solução. Elas não são não trazem solução para pacificar. Assim, elas até pacificam, porque elas colocam ordem e disciplina, mas elas não são a solução, né, na minha concepção. Bom, então posto isso, né, as facções então existem, elas são um problema. Então eu vou tentar apresentar rapidamente um pouco do que foi em São Paulo, né? Rapidamente é maneira de falar, mas eu vou tentar, claro, né, considerando o tempo que eu tenho, mas o processo que aconteceu em São Paulo, como é que foi esse processo, né, e as mudanças que ocorreram no processo de expansão do PCC em São Paulo, para depois falar um pouco assim do cenário atual, né, em termos nacionais. Então, eu considero, o PCC ele surge em São Paulo no ano de 1993. Esse surgimento ele é relatado em livros de jornalistas, né, por muitos fundadores do PCC. São narrativas que foram feitas por alguns fundadores do PCC, a maioria dos quais já foram mortos, né? Mas então ele surge no ano de 93 numa unidade prisional específica que é chamada de anexo da Casa de Custódia de Taubaté. Então, era uma unidade prisional, uma excrescência jurídica e normativa, porque ela não tinha regulamentação nenhuma, ela funcionava como tipo um RDD, como tem hoje, né, o regime disciplinar diferenciado, só que não tinha naquela época o RDD, né? Então, ela era uma unidade prisional onde os presos ficavam em regime de isolamento, não tinha uma determinação, assim, o tempo que ele podia ficar ali era totalmente arbitrário. Eu conheci um preso que ficou 14 anos ali, então isso é totalmente fora de qualquer, né, norma. Enfim, e além disso, os relatos são quase que consensuais, né, a respeito dos espancamentos e de toda forma de violência institucional que acontecia naquela unidade. Era uma unidade prisional que era chamada também de Piranhão, porque seriam para lá iam os presos considerados mais perigosos, enfim, sempre naquela dimensão né, da discricionariedade, da arbitrariedade de quem define o que é ser perigoso, né? Sem ter uma definição concreta e legal que estabeleça esse corte. Enfim, então é nessa unidade prisional que o PCC surge, supostamente num jogo de futebol, em que eles estão ali, um time da capital contra um time do interior, e que acontecem 2 homicídios, né? E aí, os 2 homicídios foram cometidos pelos presos, né, do time da capital, e eles teriam feito um pacto de união, de proteção mútua, né? Eu fiz no meu doutorado um banco de notícias da imprensa do ano de 90 até 2010, 1990 a 2010.
E eu encontrei em 93, esse caso do time de futebol, etc., foi dia 31 de agosto, né? Aconteceu no dia 31 de agosto, que é a data em que o PCC comemora o seu nascimento. Até eu nem lembro se é 31 de agosto ou se é 1º de setembro, mas enfim. E eu, de fato, encontrei nas notícias de jornal desse dia, enfim, do dia, né, posterior, a notícia que tinham sido assassinados 2 presos no anexo da casa de custódia. Então, de fato, ocorreu os 2 homicídios, né? E só que nessas mesmas notícias, eu encontrei uma notícia de abril daquele ano, de 93, dizendo que os presos dessa unidade prisional mesmo tinham feito um protesto que ficou conhecido como bateria. Eles ficaram 24 horas batendo nas grades, né, da unidade prisional e teve até uma reclamação dos moradores do entorno, porque não conseguiram dormir. Eles ficaram se revezando, batendo nas grades, fazendo barulho. Então, o que eu entendo, né, dessa questão da criação do PCC? Eu acho que para tudo a gente procura marcos, né, e procura também, digamos, atos fundacionais, né. Então, eu entendo que esse duplo homicídio, ele foi assim, acabou sendo construído na narrativa dos fundadores, né, do PCC, que foi sendo passada adiante. Ele foi construído como esse ato fundacional, né? Que tem um conteúdo simbólico muito forte e ficou então criado aquele dia, etc., uma data específica, um fato específico, né? Mas entendo que as condições, né, para a criação de um grupo que se diz, né, viria a se dizer depois representante da massa carcerária, um grupo que que se dizia, né, e se diz ainda, lutar contra a opressão do sistema, etc. E todo o discurso que acompanha a criação do PCC, então, as condições para a criação desse grupo já estavam dadas, né? Então, eu entendo que, por exemplo, esse fato, né, a bateria que aconteceu em abril, já era um indicador que já estava tendo algumas ações coletivas de presos ali. Porque eles já estavam se mobilizando para atuar coletivamente, né? Então, entendo que esse fato narrado como de criação do PCC é o que eu chamo um pouco, né, de o mito de origem, que é muito comum, né, até para os estados nacionais, né? Então isso é muito comum, entendo isso nesse sentido como sendo portador de um conteúdo simbólico. Entendo que a criação do PCC ela tem 3 elementos centrais, né, para entender por que nesse momento. Então acho que um deles é a presença de alguns presos que tinham um perfil diferente da população carcerária no geral, que é, sobretudo, naquela época, naquele momento, os assaltantes de bancos. Então, eram pessoas com capacidade de articulação, de planejamento, de persuasão, de convencimento, uma oratória muito bem, né, desenvolvida. Então, eram pessoas que tinham um perfil, né, específico, que foi muito importante para essa criação e depois para a disseminação dessas ideias, né? Alguém que saiba que sabia se comunicar muito bem. Então, acho que esse é um elemento importante. O outro elemento era o contexto que vivia o sistema prisional e a segurança pública paulista, porque, para a gente situar, né, em 93 era governo Fleury e era uma escalada autoritária, né, uma escalada de violência institucional que vinha desde o final do governo Montoro. Então, para situar, né, só um pouco esse contexto de São Paulo, o governo Montoro foi, acho que, o primeiro, até hoje, o único governo, enfim, né, lá, que tentou estabelecer o que foi chamado de política de humanização dos presídios. Então, foram criadas comissões de presos para ser um canal era um canal de comunicação com a administração prisional para levar a demanda da população carcerária, etc, etc. Isso durou 2 anos e depois foi boicotado por vários setores da sociedade, a imprensa, dos trabalhadores do sistema prisional, do próprio partido do governador, né, que é o PMDB, e foi boicotada essa experiência. No final do governo Montoro, então, simultaneamente a isso, havia um aumento da criminalidade, de fato, aumento dos crimes violentos. Então, as taxas de crimes vão mostrar que os anos 80
eles são um momento de a presença de armas de fogo, né, nos grandes centros, principalmente, muito maior, né, e aumentando muito os crimes violentos. Então isso acabou gerando um contexto, né, que era muito contraditório. Então, ao mesmo tempo que se tinha a redemocratização política, a abertura política, a transição do regime autoritário, né, para o regime democrático, era também um momento de intenso crescimento da violência urbana, especialmente São Paulo e Rio naquele momento, né? É um momento também que o Brasil passa a ser um mercado consumidor mais amplo da cocaína, que a cocaína passa a ser, o Brasil também passa a ser rota. Então, tudo isso, né, são, digamos, condições sociais que fazem que os anos 80 tem assim uma dimensão muito paradoxal, né, de ser de abertura, então a sociedade civil ali, né, sendo de novo reativada, mas ao mesmo tempo o aumento da violência urbana. Enfim, nesse caldo todo, o que acontece é que acabou atribuindo-se a abertura do governo Montoro, a suposta leniência com os bandidos, né, esse discurso, como causa do aumento da violência. E aí uma demanda muito grande por endurecimento. Né? Então a transição do regime, né, do governo do Montoro para o governo seguinte, que foi do Quércia, já teve como plataforma eleitoral a questão da polícia, da rota, do endurecimento, etc, etc. Durante o governo Quércia, o Fleury foi secretário, que depois se elegeu, né, governador, e isso recrudesceu, esse discurso, né, de que associa a polícia eficiente com uma polícia violenta, isso tudo foi se fortalecendo. Nesse período, né, no final dos anos 80 e início dos anos 90, foram várias as intervenções violentas da polícia militar dentro das prisões. Não vou nem falar fora, porque também era terrível, mas, né, para ficar na questão das prisões. Foram várias intervenções violentas que resultaram em inúmeros presos mortos. E a maior delas, aqui, né, todo mundo conhece, foi o massacre do Carandiru em 92. Então, eu entendo, né, que o massacre do Carandiru ele não é um ponto isolado, né, fora da curva que aconteceu e que ninguém sabe como que aconteceu. Ele era o resultado de uma política que tinha característica de ter essa intervenção de fato das polícias, dessa maneira, né? Já tinha acontecido uma rebelião na penitenciária do Estado, com 30 presos mortos, só foram vários os casos. Então o massacre do Carandiru é o ponto culminante, digamos, de uma determinada política de segurança pública, né, no meu entendimento. E então, entendo que o surgimento do PCC um ano depois, ele está, obviamente, diretamente ligado a isso. Né? Os presos, a maioria desses presos estavam no sistema há muitos anos já e estavam convivendo com aquela violência institucional. E é também, então, né, o nascimento do PCC, ele é fruto, evidentemente, também da violência institucional. Tanto dessa violência, né, estrutural, quanto da violência específica daquela unidade prisional também. Né? Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho que ele é difícil saber qual que é mais importante, mas acho que o terceiro talvez seja mais definidor, né? Eu acho que ele tem uma importância maior ainda, que é o aumento do encarceramento. Por tudo aquilo, né, que eu já comentei antes, acho que nesse momento, na década de 90, começa a crescer a população carcerária, e nos anos seguintes, né, em que o PCC passa a se expandir para o sistema, para as outras unidades, a partir de 94, 95, a população carcerária está aumentando drasticamente em São Paulo. Acho então que as condições, né, que as prisões adquirem a partir desse aumento do encarceramento, elas dão as condições necessárias para o PCC se expandir. Então, quando sai do anexo, né, onde foi criado e passa a se expandir para o sistema prisional como um todo, eu não tenho dúvidas de que as condições das prisões, com o aumento do encarceramento, aumentaram as pressões, as demandas por proteção, por ordem, por organização dos espaços. E aí, então, digamos, são as condições favoráveis, né, para o surgimento e crescimento de um grupo que, né, como eu disse antes, vou falar um pouquinho depois, surge com uma bandeira
lutar contra a opressão do Estado. Eu não vou falar do Comando Vermelho, mas só para lembrar, né, acho que muita gente deve conhecer a história, o Comando Vermelho ele antecede a criação do PCC, né? Ele é criado no final dos anos 70 e 79, no presídio da Ilha Grande. Entendo que tem condições muito similares, né? Mas algumas coisas um pouco diferentes, como a questão dos presos políticos, né? Mas, enfim, não vou entrar nessa questão que não daria tempo, mas apenas para situar, então, que no momento em que o PCC surge, então, o Rio de Janeiro já conhecia o fenômeno das facções, né? Inclusive, o Comando Vermelho, o que eu acho que é uma coisa que depois vai ter efeitos futuros, o Comando Vermelho, ele de início tem uma dissidência, que permanece uma dissidência por todo esse período, né? Que era o terceiro comando, que mudou de nome, enfim, fragmentou, voltou, voltou, mas, enfim, permanece, então, grupos com uma dissidência, e isso, no meu entendimento, tem até uma relação com o próprio desenvolvimento histórico do Comando Vermelho, que foi diferente do PCC. E acho que essa dissidência inicial e que permaneceu durante todo esse período, ela é fundamental porque eles viveram em guerra durante todo esse tempo, coisa que não aconteceu em São Paulo com o PCC, né? Enfim, então, quando o PCC surge em 93, já tinha o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, tanto que o lema do PCC, né, inicial, paz, justiça, liberdade, era o mesmo do Comando Vermelho. Então, nunca soube de nenhuma influência direta, mais direta, mas entendo que havia uma influência no sentido de conhecer, ter o exemplo e então influenciar também, né, nesse sentido. Então, no que diz respeito ao PCC, eu entendo, né, que esse processo de expansão do PCC nas prisões em São Paulo, a gente pode dividi-lo em 3 fases, né? Hoje em dia, eu até me pergunto se nós estamos numa 4ª fase, mas eu ainda não consegui, digamos, pensar muito sobre isso, assim, né? Chegar numa... Enfim, então eu prefiro continuar nas 3 fases. E aí, eu vou, né, falar um pouquinho dessas fases, que elas têm a ver com a forma de atuação do PCC. E isso também acho que tem muito a ver com o que acontece hoje. Então, a primeira delas, né, que vai de 1993 a 2001, que eu chamo de fase de expansão e conquista de territórios. Essa é uma fase que ela é marcada por um aumento da violência no sistema prisional de São Paulo. Então, isso que a gente está vendo acontecer hoje no Nordeste, no Norte, em vários estados, né? Aconteceu em São Paulo na década de 90, na segunda metade da década de 90, até o início dos anos 2000. Eu acho que eu não trouxe o gráfico, mas para quem tem interesse lá na tese tem, de 94 até 2001, tem um aumento assim gigantesco do número de rebeliões, de presos mortos, de resgates de presos, de fugas de presos, e que indica, para quem analisasse aquilo com cuidado, indicava que alguma coisa estava acontecendo, porque o número de rebeliões era muito grande, né? É um crescente de toda essa década. E as rebeliões, analisando, né, as notícias, elas passam a ter uma configuração diferente. Não era mais aquelas rebeliões, digamos, tradicionais, em que o preso pede a comida, tem que melhorar a comida, tem que melhorar tal coisa. Não, eram rebeliões em que eles pediam a saída do diretor X, pediam uma coisa que ficou marcada na história do PCC nessa primeira fase, a desativação do anexo da casa de custódia, que era essa unidade prisional, né, onde eles foram criados. Então, esse momento, as mortes, né, de presos eram essas mortes também espetacularizadas, né, com a violência muito ostensiva, assim, que eu acho que carregava... Pode passar, Dari, por favor? Obrigada. Essas mortes, elas carregavam também esse sentido simbólico de afirmação do poder. Então, eu entendo que essa primeira fase do PCC, por ela ser uma fase do PCC dizer, olha, nós existimos agora vai ser assim, né? Então, era uma fase em que eles buscavam conquistar territórios, né? No caso, as prisões, para onde eles iam se espalhando. Esse processo do como eles foram se espalhando, acho que é alguma coisa ainda a ser compreendida, né? Mas eu tenho ali uma pista que, a partir das rebeliões,
né? E as rebeliões, uma das reivindicações eram a transferência de algumas pessoas, né, de alguns líderes ali da rebelião, para uma outra unidade prisional. Então, embora não tenha me aprofundado muito nisso, mas acho que a partir dessas transferências, né, essas pessoas iam lá e levava essa mensagem e começava tudo de novo, o mesmo processo, né, digamos assim, de conquista de território. Tanto que em alguns casos, nas notícias, né, nesse que eu coletei, era possível ver, então, por exemplo, tinha uma rebelião em Presídio de Hortolândia. Aí tem a transferência, eles vão para Franco da Rocha. Aí uma semana depois, Franco da Rocha também vira, né, uma rebelião. Então, percebe-se que há uma lógica, né? As rebeliões não eram casuais, né? Muito menos as demandas, elas eram, assim, pontuais. Então, isso começa a caracterizar a atuação do PCC, porque antes, né, as rebeliões sempre elas eram decorrentes de motivos locais, ali, de problemas locais naquela unidade prisional. Né? Com a expansão do PCC, as rebeliões passam a ter uma outra dimensão, que às vezes não tem nada a ver com o local. Às vezes não tem nenhum problema específico na unidade, mas elas passam a responder a uma demanda sistêmica. E por isso que muitas vezes, em alguns momentos, elas atingiram todo o sistema, né? Depois eu vou falar um pouco. Então elas passam a ter uma outra configuração. E essa primeira fase, então, eu entendo que por o PCC ter essa necessidade de se afirmar, de se mostrar, de se afirmar, ela tem um conteúdo simbólico muito forte de demonstração de um poder, né? E daí esse conteúdo simbólico, acho que ele está presente, como eu mencionei antigamente, né? Mencionei antes. Na fundação do PCC, com essa história, essa narrativa, né, do mito de origem, no batismo, né, eu não falei antes, né, eu sempre acabo esquecendo de falar, mas os membros do PCC são batizados, então é diferente, por exemplo, do Comando Vermelho, eu não sei, né, aqui do PGC, depois até é batizado, então, mas o Comando Vermelho, por exemplo, não é, né, não tem, pelo menos no Rio de Janeiro, não tem mas o PCC tem o batismo e tem uma demarcação muito clara de quem é batizado, aí é chamado de irmão, e de quem não é batizado, que é chamado de companheiro, né? Então eu entendo, depois até vou falar mais sobre isso, eu entendo que isso é relevante, até também para entender depois o futuro do PCC, assim, nessa expansão, acho que isso foi importante, né? Então o batismo, ele não... Uma determinada época em São Paulo falava-se que esse batismo, que furava o dedo, tinha um pacto de sangue, mas na verdade todas as pessoas com quem, né, eu conversei nunca, isso é tudo mentira, que não existe esse ritual, assim, né, meio que religioso no batismo, mas que ele sempre, às vezes, se restringia assim, a leitura do estatuto e jurar fidelidade. Então dependia muito do contexto. Então, se tinha que ser um batismo rápido, era muito mais rápido, se desse vai demorar um pouquinho ali, né? Então, enfim, então era muito contextual isso, né? Mas de qualquer maneira, então, tem o batismo e o outro elemento que eu entendo, né? Que é dotado de um forte conteúdo simbólico, era as mortes, né? Dos rivais. É claro, né, que quando nessa primeira fase o PCC se colocava como um novo centro de poder, né? Então era como, eu não sei como é que era na prisão naquele momento, assim, né? Como é que foi, mas era meio dizer, olha, a partir de agora a gente que vai controlar aqui vai dizer como é que tem que ser, você tem que obedecer a gente, enfim. E evidentemente nem todo mundo aceitava isso de maneira tranquila, né? E esses que não aceitavam, então eram mortos de uma maneira espetacular, assim, como hoje acontece, né, em outros estados. Então eram decapitados. Muitos funcionários do sistema daquela época narram, assim, tem até, enfim, traumas até hoje, dizem que eles jogavam bola com as cabeças, como aconteceu também, né, em vários estados. Então a morte, ela tinha um sentido simbólico, né, de afirmação, demonstração de um poder muito contundente. E isso então é característico, né, dessa primeira fase. E o discurso, né, que o PCC ele surge, então, como eu disse antes, com esse discurso, um discurso básico que eu acho que as autoridades, né, as polícias, elas
desqualificam, elas assim, muitas vezes não dão importância a esse discurso. Mas eu sempre digo que eu acho que esse discurso ele é muito importante. Enquanto o Estado não percebeu o que está por trás desse discurso, a força desse discurso, né, não vai conseguir resolver essa questão, porque o discurso é basicamente o seguinte: nós, né, então, população carcerária, somos oprimidos pelo Estado, não temos nossos direitos garantidos, sofremos violências e arbitrariedades, muitas vezes por toda a nossa vida por parte da polícia, né? Então, somos oprimidos pelo Estado através principalmente da polícia e do sistema carcerário, e a gente tem que se unir. Então, esse é o discurso básico que o PCC cria e que se mantém até hoje. Então, a ideia é, nós, né, eles falam ladrão, enfim, ou preso, né, não podemos ficar nos matando-nos uns aos outros por causa de um problema aqui e tal, ir lá e matar. A gente tem que se unir, porque só unidos podemos fazer frente a esse Estado que nos oprime. Então, esse é o discurso, né, que o PCC traz e que, até depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Acho que, como eu disse antes, não acho que as facções elas são solução, muito pelo contrário, mas a gente tem que reconhecer que é um discurso que faz sentido. Né? Porque para quem conhece as condições das prisões, para quem conhece a forma como a polícia muitas vezes atua em regiões pobres, de periferia, de favela, sabe que a vivência dessas pessoas, a relação delas com o Estado é uma relação de opressão. Né? Então, esse é um discurso que ele tem um lastro na experiência dessas pessoas, lembrar que são pessoas que estão presas, né? Que estão no sistema prisional, então ele é um discurso que ele tem onde se ancorar. A experiência que as pessoas têm, elas falam, puta, é isso mesmo, né? Então eu acho que isso precisa ser considerado, né, para se entender a dimensão desse problema. Pode passar. Bom, essa primeira fase, então, né, fechando, ela é o marco, né, que eu também procuro sempre pensar em marcos. Entendo que essa primeira fase, ela se fecha com a primeira mega rebelião que aconteceu em São Paulo, que foi em 2001, né? Em 2001, não sei se vocês lembram, São Paulo foram 29 unidades prisionais que se rebelaram simultaneamente. Foi num domingo, mas foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro, e foi a primeira mega rebelião que aconteceu no Brasil. Não sei se no mundo, não conheço outra experiência, não sei se aconteceu. Então foi a primeira vez que aconteceu isso, né? No caso, 29 unidades prisionais simultaneamente se rebelarem. E é nesse momento que o PCC passa a ser publicamente reconhecido, porque até então, embora a pastoral carcerária, várias entidades já vinham denunciando cartas de presos, denunciando opressão, pedindo ajuda. Então, alguns jornais já tinham falado sobre isso, né? Mas até então, o governo do estado dizia que não existia, que era invenção, que não existia, que não existia, que não existia. Apenas em 2001, então com a mega rebelião, aí, sobretudo na casa de detenção, mas em outras unidades prisionais, o PCC exibiu as faixas, né, que até hoje tem nas fotos, né, e notícias de jornal, exibiu as faixas com o símbolo 1533, o lema, as demandas, né, que eram aquela coisa da desativação do anexo. Então é apenas em 2001 que o PCC passa a ser publicamente, né, reconhecido, a sua existência ela é publicamente reconhecida fora das prisões, né? E o Estado também, né, o governo de São Paulo, tem que reconhecer, então, ali que tem alguma coisa, que existe um grupo, né, e que, portanto, tinha que dar algum tipo de resposta àquilo que surge para a sociedade, como 2001 foi digamos assim, né, foi uma desmoralização para o Estado, né, porque você dizer que não existe o grupo, aí você ter 29 unidades prisionais se rebelar simultaneamente, de forma sincronizada, como é que pode, né? Então aquilo foi uma desmoralização para o Estado, e aí eu entendo que é um marco, né, dessa segunda fase, que eu entendo que é uma fase de consolidação de poder, né, de expansão mais, né, e de consolidação de poder. Os presos narram, né,
Bom, eu até esqueci de falar no início, mas depois eu posso falar sobre isso, que eu fiz entrevistas, eu não falei como é que eu fiz a pesquisa, né? Eu esqueci, mas só para não cortar aqui agora o fio da meada, mas depois eu falo sobre isso. Mas os presos que eu entrevistei, eles narram que a partir de 2001, por conta da demonstração, né, de força, enfim, né, do PCC, então houve muitos batismos, muitos presos quiseram se batizar, então houve uma expansão muito rápida, mais rápida a partir daquele momento. Então eu acho que esse evento de 2001, ele funcionou como assim, uma forma de aumentar, de acelerar, né, essa expansão, e ao mesmo tempo o Estado passou então a ter que, bom, temos que dar alguma resposta para isso, né? Tem que fazer alguma coisa. Na verdade, a única resposta do Estado existem outras respostas, né, que foram, digamos, não oficiais, até ilegais, que eu nem vou comentar, que depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas a resposta oficial do governo de São Paulo foi a criação do regime disciplinar diferenciado. Né? O regime disciplinar diferenciado, eu não sei também se todo mundo sabe o que é, né? Ele é um regime de cumprimento da pena de prisão com um rigor, né, disciplinar muito maior do que o regime comum. O preso não pode, pela lei, né, pelo menos teoricamente, não pode cumprir toda a sua pena nesse regime, porque ele fica em isolamento, ele não pode ter visita, a visita é só através do vidro, não é, não tem contato físico com ninguém, ele não tem televisão na cela, não tem rádio, a leitura é muito controlada, então ele fica sozinho numa cela e tem 1 hora de banho de sol por dia. Muitas vezes o banho de sol é sozinho, né, em algumas unidades. Bom, então esse é o chamado RDD. Em São Paulo, esse regime foi criado em 2001 mesmo, através de uma resolução da Secretaria de Administração Penitenciária. E foi construída a unidade, né? Foi nesse ano começou a ser construída a unidade onde esse regime é aplicado em São Paulo, que é o Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes. E em 2003, nesse tempo, houve algumas rebeliões no Rio de Janeiro também, Bangu, ataques, enfim, lá do Comando Vermelho. O fato é que em 2003 o RDD se tornou lei federal, foi incorporado à LEP. Né? Então, em São Paulo, o RDD foi criado antes dele se tornar lei federal. Né? Então, nesse momento, houve essas duas, digamos, essas duas consequências, né, esses dois efeitos. Então, de um lado, a expansão do PCC e, de outro lado, algumas medidas anunciadas e efetivadas pelo governo que buscavam dar alguma resposta para essa questão. E o RDD ele era anunciado, então, como a solução para desarticular o PCC. Então, ele era assim anunciado pelo governo de São Paulo. Né? Bom, pelo desenvolvimento posterior, né, dessa história, a gente sabe que não foi assim que funcionou. Né? Então, na época, de fato, todas os presos que eram identificados pelo poder público como lideranças do PCC, eles foram para o RDD, né? Mas o que a gente viu, né, em 2006, né, que eu considero como, digamos, um marco, né, fechamento dessa segunda fase. Então, em 2006, em maio de 2006, um acontecimento, né, que envolveu não só as rebeliões nas unidades prisionais, mas também os ataques fora das prisões, demonstrava que o PCC não só não tinha sido enfraquecido, né, com o RDD, como tinha crescido, se fortalecido dentro das prisões e, mais que isso, né, tinha transbordado, então, das prisões para as ruas. Estava presente ali, né, em muitos bairros da capital, da região metropolitana de São Paulo e em outras cidades do interior. Então, 2006, eu entendo que é o marco para a terceira fase, né, porque ele mostra, então, o crescimento do PCC nas prisões. Em 2006, só para situar, né, para quem não lembra, em São Paulo, foram rebeliões em 74 unidades prisionais. Então, em 2001, tinha sido 29. Né? 5 anos depois, foram 74 unidades prisionais. Foram centenas de ataques, né, às forças de segurança nas ruas. Foram cerca de 80 agentes de segurança, entre policiais militares, civis,
agente bombeiro e agente penitenciário foram mortos nesses dias. A reação da polícia, né, a isso, a desproporção, essa absurda, mas na semana aí foram quase 500, 430, mais ou menos, civis mortos. Ao que tudo indica, os civis não foram mortos pelo PCC, foram mortos, né, pela polícia, mas essa é uma discussão que até hoje é muito presente no Estado, né? Mas o fato é que o PCC então expressava, né, em maio de 2006, que tinha uma hegemonia no Estado, né? Então já tinha alcançado ali o controle da grande, né, da grande parcela do sistema carcerário. Nas ruas também tinha uma presença já muito contundente que foi demonstrada nesse momento. E também aconteceram rebeliões em solidariedade a São Paulo, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Então, também já sinalizava para a presença do PCC, pelo menos em outros 2 estados. Né? E aí eu entendo que começa uma nova fase, né? O que eu chamo do poder consolidado e de hegemonia do PCC. E aí, a partir mais ou menos desse momento, acontecem uma série de mudanças, né, na forma de atuação do PCC. Na verdade, as mudanças, elas não é que 2006 mudou, né? Os marcos são sempre arbitrários. Né, a gente cria esses marcos, né? Provavelmente eles não estão nem aí para esses marcos, né? Não estão nem pensando nisso. Mas e também as mudanças, né? As dinâmicas sociais, elas têm um tempo de maturação, né? Até serem percebidas como tais, que não é o tempo também das nossas categorias, né? Mas então mais ou menos a partir de 2003, 2004, que eu acho que começa essa mudança que eu vou falar um pouco aqui. Mas eu entendo que 2006 é o momento então que essas novas dinâmicas que o PCC passa a adotar, elas já estão consolidadas, né? Então, por exemplo, as mortes que eu mencionei, né, lá da primeira fase, aquele tipo de morte espetacularizada, com a cabeça pendurada, etc., aquilo deixa de fazer parte do modus operandi do PCC em São Paulo. E aí eu sempre lembrando que eu estou falando de São Paulo, né? Porque é só lá em São Paulo que o PCC alcançou essa hegemonia, certo? Nos outros estados, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. A dinâmica é outra e vai variar muito de um lugar para outro. Então eu entendo que essa dinâmica que eu vou tratar aqui, que é a partir de 2006, ela é específica de São Paulo, porque lá tem essa hegemonia. Então lá criou as condições para que as coisas funcionassem desse jeito, né? Então, essas mortes, elas deixaram de acontecer no sistema. E as mortes, no geral, de fato, se a gente olhar o sistema prisional de São Paulo, são pouquíssimos homicídios, quase inexistentes. Né? São quase inexistentes os homicídios no sistema carcerário de São Paulo nos últimos anos. E quando há o homicídio, ele tem uma nova forma, né, de acontecer, que eles chamam, na época que eu fiz a pesquisa, ele estava muito vigente, eu não sei nem se isso continua, mas eles chamavam de Gatorade, né? Então, quando tinha que matar alguém, que também não era algo muito comum, mas enfim, tinha um processo de deliberação, eles obrigavam a pessoa a ingerir uma mistura, é uma coisa que misturava cocaína com bebida alcoólica, às vezes estimulante sexual, varia um pouco essa mistura, enfim, mas o fato é que a pessoa tinha uma parada cardiorrespiratória. E isso era interpretado, enfim, é uma overdose e pronto. Porque quem vai ficar investigando morte de preso, né? Enfim, a polícia já não tem condição de investigar os homicídios, né, que acontecem nas ruas. A gente sabe que muito menos vai ter uma investigação profunda, etc., para investigar a morte de preso. Então, isso acabou sendo uma prática corrente e que mostra, né? Eu entendo que essa terceira fase, ela é marcada por um processo de racionalização da atuação do PCC. A ideia, né, central é que assim, não precisava mais demonstrar o poder, né, nas prisões de São Paulo. Não precisava mais. Então, aquela espetacularização, aquela violência espetacularizada já era desnecessária. Então, não precisava mais fazer aquilo.
tampouco era precisava ficar matando as pessoas, né? Também não precisava. Então, há um processo de racionalização nas dinâmicas, né? Eu me lembro que me surpreendeu muito quando eu comecei a fazer a pesquisa do doutorado, que foi em 2008, 2009, que eu tinha ficado alguns anos, né, enfim, sem visitar unidades prisionais. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, os funcionários, diretores e depois os próprios presos me diziam alguma coisa que para mim era uma novidade no sistema, que é que não tinha mais facas no sistema, nas cadeias. Aquelas facas, estiletes, né, objetos cortantes que sempre marcaram assim, né, as unidades prisionais do Brasil. Eu sempre vi quando, né, fazia visita e pesquisa, os presos eles tinham essas armas, né, essas armas brancas. Enfim, nesse momento eu me lembro que isso me surpreendeu muito. Foi uma informação que lá no quando a gente faz projeto de pesquisa tal, nem existia porque nem passava pela minha cabeça, né? E todo mundo falava, né? Os diretores, funcionários, não, agora na cadeia do PCC não tem mais faca. Eu falei, mas como assim, né? Eu queria entender por que não tinha faca mais, porque para mim era uma coisa que não fazia muito sentido, eu não conseguia entender. E aí essa pergunta eu sempre fazia nas entrevistas para os presos, né? E a resposta era sempre a mesma. Eles diziam, porque se é tudo PCC, se o preso não está pensando em tomar uma atitude por conta própria, uma atitude isolada, como eles falam, né? E se não está pensando em trair a facção, não tem por que ter faca. Se é tudo PCC, não tem por que ter faca. Então isso ficou muito claro. E aí para mim, e aí que veio essa minha ideia, né, de interpretar isso lá na tese, com aquela questão da teórica, como monopólio da violência. Então, porque o que o PCC fez quando ele se torna hegemônico é a ideia de que ninguém mais podia matar outra, nenhum preso mais podia matar outro preso, como acontecia antes. Então o cara se irritava, lá tinha uma briga com o outro por qualquer motivo e que muitas vezes acabava em morte, em homicídio, né, como maneira de resolver esse conflito. As dívidas por drogas eram muito comum, o desfecho ser o homicídio. Com essa hegemonia do PCC, isso acabou. Então, né, a ideia era, não, ninguém vai mais matar ninguém. Se tiver algum problema com o fulano, tem que trazer pra gente. E aí o PCC tem tem um grupo de presos que são membros que em São Paulo chamam de sintonia ou disciplina, ou frente de cadeia, enfim, né? Tem uns nomes assim diferentes, mas esse grupo de presos que é o responsável por resolver aquele problema. Então, se um preso matar outro, até mesmo agredir ou dar um tapa, ele que vai ser julgado. É ele que vai ter, esse grupo, né, que comanda, que controla a cadeia, vai julgá-lo e ele vai ser punido. Né? Então, isso foi um processo assim, de uma mudança nas dinâmicas prisionais, que quase eu entendo como uma revolução, né, no sentido que a ideia de você desapropriar os presos da prerrogativa de exercerem a violência. Então, é como, né, o processo lá de constituição do Estado, né, de você tirar das mãos das pessoas essa prerrogativa de matarem uns aos outros, né, da Idade Média, e deixar isso como prerrogativa e monopólio do Estado. Então, eu faço um pouco essa aproximação, evidentemente guardadas todas as imensas diferenças, né? Mas a ideia, então, de que o PCC ele passa, então, a ser uma instância de mediação e de regulação dos conflitos nas prisões. A partir de 2006, e isso, na minha experiência em São Paulo, é cada vez mais contundente isso. Cada vez mais isso é mais presente, mais visível. Então, qualquer tipo de conflito, e quem trabalha, acho que algumas pessoas aqui, né, acho que devem trabalhar no sistema prisional, são muitos os conflitos existentes na prisão, até pelas condições, né, terríveis. Todos esses conflitos têm a mediação do PCC. E eles fazem uma mediação que, na maioria das vezes, prescinde da violência como forma de solução do conflito. Na grande maioria das vezes. Né? Eles não usam a violência mesmo para resolver aquele conflito. Mas isso não quer dizer, não usam a violência física, né? Isso não quer dizer que não tenha violência, mas a violência física, ela não é usada de forma indiscriminada, né?
Mas, enfim, então eu acho que isso provocou uma grande mudança nas relações nas prisões. Um outro fator que eu acho que é muito importante é a instituição dos debates, né? Acho que quem estuda facção, né, deve conhecer esse mecanismo de decisão, né, que antes, né, nas primeiras fases do PCC, quem decidia, por exemplo, se ia matar ou não alguém na prisão era o que eles chamavam de piloto, era o piloto local, a liderança local. Ele decidia se o cara ia morrer ou não. A partir lá de 2003, 2004, com essas mudanças todas, eles instituíram então esse mecanismo que eles chamam de debate ou tribunal, né? Na verdade, a imprensa lá em São Paulo, pelo menos a imprensa é que criou, né, o termo tribunal. Eles chamam de debate. Que então o cara fez alguma coisa errada, uma coisa grave, não é nem que seja uma coisa muito grave, por exemplo, né, caguetar, não é o piloto local que vai decidir se ele vai morrer. Antes disso, ele vai ter que fazer um debate envolvendo outras instâncias da facção acima para decidir se vai ter o aval, que eles chamam de aval, para ver se vai ter o aval, né? E aí eu entendo assim, essa questão do debate é interessante não só pelo caráter supostamente coletivo da decisão, que é coletivo, mas claro que não é igualitário, né? Mas é coletivo. Só que uns têm mais voz que outros, certo? Embora eles digam que não, né? Mas enfim, mas independentemente disso, eu acho que isso acabou contribuindo muito para a diminuição dos homicídios por uma questão muito prática. O cara que fez alguma coisa, certo? O debate não dá para fazer imediatamente, sempre, porque tudo bem, eles têm celular na cadeia, mas também não é assim, né? Tem um debate, vai faz na hora, liga com todo mundo e faz. Não é assim que funciona. Então, às vezes, não dá para fazer o debate na hora. Nesse meio tempo, o preso que está ali, né? Que, sei lá, está sendo acusado de caguetar, ele vai sair, vai pedir seguro. Né? Então, eu acho que essa questão do debate, então, de você não poder matar, eles não poderem matar na hora, tem que fazer o debate, tem que ter o aval, e isso provoca, digamos, a possibilidade do preso que sabe que a possibilidade dele morrer é muito grande, né? Que ele sabe quais são as regras, a maioria das vezes sabe que transgredir uma regra, no caso de caguetar, delatar, ela de fato, né? Ela geralmente leva a condenação aí a pena capital. Ele vai fazer isso, ele vai pedir o seguro, ele vai sair da cadeia antes. Né? Então, eu acho que o debate, além dessa mudança na maneira da dinâmica decisória, o impacto é muito grande, porque então, de fato, dá as condições para o preso sair da cadeia antes de ser morto. Porque antes não, ele era morto imediatamente. Né? Então, não dava a chance, né, de sair. E, além disso, o PCC, o que eu chamo de gradação das punições, né, uma espécie de proporcionalidade da pena, digamos assim, né? Se antes, né, e até no Comando Vermelho, em outras facções isso era mais comum, você tinha só um tipo de penalidade, então erros eram punidos com a morte, né? Aí o PCC passa a estabelecer então uma gradação. Então, e hoje tem muitos documentos que mostram, né, que eles têm cada vez mais, fica cada vez mais complexo, né, esse código, digamos, penal, né? Então é assim, dependendo do que ele fez, ele vai ser suspenso por um mês, vai ser excluído por 30 dias, ou por 90, por 120, enfim. E pode ou não ser reintegrado, aí depende do que fez, depende também, às vezes ele tem que cumprir uma missão para ser reintegrado. Tem uma variedade grande, mas o fato é que então há o estabelecimento do que chama dessa gradação de punição. Né? Então não é só a morte, ela é apenas uma dessas punições que na verdade eu estou chamando de punição, mas eles não chamam de punição, né? Eles falam que são consequências. Mas, digamos, a punição é por minha conta, porque eu acho que eles dizem, não, a gente não pune ninguém. São as consequências da ação das pessoas, né? Mas na minha interpretação, né, enfim, eu chamo de punição, né? Enfim, e isso é interessante, porque então a pessoa, se ela comete algum erro, não quer dizer que ela vai ser morta, como era antigamente. Não, ela pode ser um outro tipo de punição. Né? E isso, então, acho que é importante. E esse primeiro, também, eu não sei o quanto está presente aqui, né, em Santa Catarina, mas é muito
interessante em São Paulo observar, falar com diretores, né, e funcionários, como é que o crack some das cadeias lá pelo ano 2003, 2004, das unidades prisionais, né, controladas pelo PCC. Quando eu falo unidades prisionais controladas pelo PCC, estima-se em São Paulo que de 90% a 95% das unidades prisionais sejam controladas pelo PCC. Né? Eu falo 90%, mas hoje em dia já tem gente que foi 95%. Aí, de fato, né, eu não sei se já aumentou assim desse jeito. Mas, e aí o que isso quer dizer? Quer dizer, como eu disse antes, né, não que toda a população carcerária seja irmã, membro do PCC, mas aqueles que você tem uma porcentagem que varia entre 5% e 10%, que são irmãos, membros, batizados, mas o restante que, que são companheiros, digamos, que corre junto, como eles dizem, que de fato, eu não sei se dá para dizer obedece, mas enfim, mas que segue aquela disciplina, né, do PCC, essas normas todas. Então, isso quer dizer, quando eu falo controlada pelo PCC, quer dizer isso. Então, e é muito interessante que, de fato, pelos relatos que a gente ouve, não tem mais crack. Então, nessa fase, então, que eu marco, essa terceira fase, e aí eu também perguntava muito, né, para os presos que eu entrevistava o porquê da proibição do crack, e eu achava no início que era uma contradição, né, haja vista que a atuação do PCC fora das prisões, né, no comércio de drogas ilícitas, tem o crack como um dos seus produtos. Eles diziam que na prisão o crack provoca muito distúrbio, muitos conflitos. Então fica muito difícil controlar essa população, manter a ordem, a disciplina com pessoas dependentes de crack. Né? Então é muito interessante como essa terceira fase, que é coincidente com uma fase de extrema estabilidade nas prisões de São Paulo, de 2006 para cá, depois, né, do evento de maio de 2006 e algumas rebeliões no mesmo ano, posteriores, praticamente são bem pontuais as rebeliões em São Paulo, muito poucas. Então, esse período coincide com uma extrema estabilidade das prisões, né, do sistema prisional em São Paulo. E é interessante, então, perceber como é que há uma preocupação muito forte deles com manter a ordem mesmo na prisão, né, com manter a ordem e o controle. Né? Então, e isso passa, então, pela proibição do uso do crack na prisão. Isso passou por isso. Enfim, isso eu diria que para quem visita hoje uma prisão, que sempre é muito ambíguo, né? Mas que de fato você tem mais estabilidade, você, digamos, sabe o que esperar, certo? Porque dificilmente vai acontecer de alguém vir resolver, sabe, matar outra pessoa e virar como era antes, né? Que era muito mais instável e incerto. Hoje, nas prisões de São Paulo, há uma estabilidade, né? Muito maior. Claro que se de repente vem um salve, tem que virar o sistema como um todo, vai virar. Independentemente de quem estiver lá dentro. Tem visita, não tem visita, enfim, não importa. Vai virar na hora que tiver que virar. Mas por outro lado, tem essa estabilidade que eu entendo que ela é decorrente, então, dessa hegemonia. Já tá. Tá bom. Enfim, então, eu não vou entrar nessa questão da mudança, né, na estrutura do PCC, porque seria muito longo, mas o PCC até 2002, ele funcionava a partir de um modelo piramidal. Os fundadores do PCC, eles se autodenominavam generais, né? E os outros eram soldados, etc. Tinha até a nomenclatura, né, assim, de cunho militar. E tinha uma estrutura bem piramidal. A partir de 2002, 2003, eles assumem... não é bem um modelo celular, né? Que são várias células. Porque eles são divididos em células, então eles chamam de sintonias, né? Tem a sintonia, no caso de São Paulo, em cada região do código de DDD. Então tem a sintonia do 14, do 15, do 16, e fora de São Paulo, cada sintonia de cada estado, então é mais ou menos essa a divisão, mas acima dessas sintonias, que seriam as células, tem assim, o que eles chamam de sintonia geral final. Só que eles vão criando outras coisas. Hoje tem o resumo disciplinar, que também aí a gente até se perde, não consegue nem acompanhar um pouco. Eu, pelo menos, não consigo acompanhar muito essas mudanças. Mas o fato é que, né, o que é importante chamar atenção é só para isso, que também a estrutura do PCC muda nesse período, né? Eles deixam de ter uma estrutura hierarquizada de maneira piramidal
e passa a ter uma estrutura que, digamos, um modelo que se aproxima do modelo celular. Ao contrário de outras interpretações e de outras pesquisas, né, de outros pesquisadores sobre o tema, eu não entendo que é uma estrutura que não tem hierarquia. Né? Na minha concepção, tem hierarquia. É um outro tipo de hierarquia. Mas tem, como eu disse, as decisões são coletivas, mas não quer dizer que é igualitária. Né? Então, só que na linguagem, no discurso deles, né, eles dizem, não, nós democratizamos o partido em 2019. Que faz sentido, porque de fato há uma mudança na estrutura, na organização, mas eu, como, digamos, na minha avaliação aí, interpretando a fala, né, das pessoas, eu entendo que tem hierarquia, tem estrutura, tem, não é igual, né, não tem igualdade, enfim. E aí, bom, uma consequência, acho que mais forte disso tudo, uma consequência mais importante disso, é a redução dos homicídios. Né? Como eu disse, dentro do sistema prisional não tem nenhuma dúvida de que isso reduziu drasticamente os homicídios. E, no caso de São Paulo, fora do sistema também. Mas essa é um tabu em São Paulo, porque isso provoca assim, né, indignação da parte das autoridades, né, do Estado, porque, não sei se vocês acompanham, mas São Paulo é um dos únicos estados do Brasil que vem, desde 2001, né, vem reduzindo a sua taxa de homicídio, ano a ano. Esse ano eu não sei se vai reduzir, mas até o ano passado veio caindo, né? A taxa de homicídio em São Paulo chegou a ser 20, 25 por 100 mil no auge, que foi 99, e hoje ela chegou a estar em cerca de 10 por 100 mil, né? Então é uma queda muito drástica. Os homicídios foram reduzidos, eu estou falando no estado, né? Em cerca de 70% nesses 15 anos. E aí a gente tem um debate assim que é um pouco inglório, porque não chega a lugar, na verdade não chega a lugar nenhum, porque você tem o governo, as autoridades, né, do Estado dizendo que essa redução é fruto da política de segurança do Estado, que investiu na polícia, etc, etc, que investiu nas prisões, tal, tal. E você tem alguns grupos de pesquisadores, eu estou entre eles, que afirma que a hegemonia que o PCC alcança em São Paulo, dentro e fora das prisões, tem um impacto muito forte na taxa de homicídios. Né? Mas não é porque eles são bonzinhos, não é uma questão assim. Porque aí as pessoas dizem, não, você está defendendo. Não é essa questão, é uma questão de compreensão. Né? Se o PCC tem o controle do mercado de drogas em São Paulo, então a disputa por esse mercado no varejo, que é algo que gera historicamente em todos os lugares um índice de homicídios muito alto, essa disputa ela é muito violenta e ela tem um impacto muito grande nos homicídios. Se você tem um grupo só que não tem concorrente, não tem disputas, etc, e que controla os territórios, como controla as prisões, exerce essa disciplina, esse controle, etc, etc, você vai ter uma redução na taxa de homicídios. Né? Não é uma questão assim de defender ou de não defender. Eu entendo que é uma questão de compreender isso. Né? Claro que há outros fatores que podem ter, né? Porque aí muitos pesquisadores falam, o desarmamento, tudo bem, o Estatuto do Desarmamento, né? A atuação de ONGs na periferia, pode ter, a reestruturação da polícia, a criação do DHPP, né, do Departamento de Homicídio, tudo isso são coisas que as pessoas rebatem para dizer, né, como responsáveis pela queda dos homicídios. Eu acho que tudo isso pode ter o seu impacto, né? Mas eu não vejo nenhum fator, nenhuma política pública do Estado em São Paulo que possa explicar 70%. Né? Porque não é 20% de queda, né? Não é 30%, 70% dos homicídios desapareceram, deixaram, ainda bem, né, deixaram de ocorrer. Mas eu não entendo que é possível entender, então, isso que se chama lá de pacificação a partir de política pública, porque não houve nenhuma política pública assim, revolucionária que possa explicar isso. O que eu entendo, então, é que a hegemonia do PCC em São Paulo criou as condições para uma dinâmica criminal em que os homicídios deixam de ter um espaço, deixam de ter um papel central. Eu acho que é isso. Né? E aí eu acho que essa mudança, né, isso que se chama de pacificação, que eu ponho entre aspas, ela é decorrente desses 4 fatores, que
são conjunturais, né? Então, um deles é a consolidação do PCC, então você não tem ameaça de outros grupos até esse momento, né, em São Paulo. A estabilidade interna, então você não tem há muito tempo no PCC uma grande ruptura interna na cúpula, que tem, não tem há muito tempo, né? Um discurso de legitimação que busca, né, a reafirmar o tempo todo que, olha, é contra a opressão, somos contra a opressão, etc. Isso acho que é importante para entender essa estabilidade e acomodações com o Estado. Aí esse quarto elemento que está em verdinho ali, eu entendo que é o mais precário, é o que apresenta maior precariedade, porque vira e mexe, ela desestabiliza. E essas acomodações, né, com a administração prisional, principalmente, porque eu acho que no nível da rua, da polícia, assim, por exemplo, eu acho que é muito difícil falar em um acordo, porque é muito grande, né? É um território muito grande que não dá para falar que tenham, sabe? Acho que são relações locais, né? Mas no nível da administração prisional, o que eu falo de acomodações? Não é nenhum acordo, que muitas vezes em São Paulo se fala, né? Que em 2006 teve um acordo, que lá foi o governo, representante das polícias falar com o Marcola, etc. Eu acho que nem passa por aí, assim, não é uma coisa tão, sabe, infantil, assim, sabe? Mas eu acho que é uma acomodação, muitas vezes, assim, não explícita, clara, né? Não explícita, mas que ela supõe, então, uma manutenção da ordem nas prisões, e, ao mesmo tempo, a permanência do PCC no controle dessa ordem nas prisões, do mercado fora das prisões, e acho que o RDD ele tem um elemento, um papel muito importante nisso. Até o final do ano passado, as pessoas que são apontadas como lideranças do PCC não estavam no RDD, estavam numa penitenciária de segurança máxima em São Paulo, mas fora do RDD, né? Então, com visita íntima, com televisão, cela coletiva, etc. Hoje, atualmente, eles foram para o RDD, né? Foram no final do ano passado, tal, e parece que estão no RDD. Mas até o final do ano passado, então, eles não estavam. Então, eu acho que esse é um elemento importante dessa acomodação. Sabe, mais ou menos, você mantém a ordem, vocês ficam fora. Se virar, vai para o RDD. Então, uma coisa desse tipo, assim. Hoje eu não sei, né, como é que está assim, exatamente esse equilíbrio, porque essas pessoas hoje estão em regime disciplinar diferenciado. Então, pode passar. Eu não sei como é que está essa relação, né? Mas por isso que eu falo, essa relação com o Estado, ela é a mais precária desses elementos conjunturais, né? E aí eu falo dos dilemas dessa pacificação em São Paulo, que é uma pacificação que se expressa sobretudo pela queda dos homicídios, mas ao mesmo tempo ela tem como efeito não só o aumento estrondoso do encarceramento, né? Ela é efeito e causa, na verdade, mas também o que eu chamo de ondas de violência. Então, São Paulo, a primeira onda do que eu estou chamando, as ondas de violência mais associadas ao PCC, né, no caso. A primeira que se restringiu ao sistema prisional em 2001, a segunda que envolveu o sistema prisional e as ruas, né, em 2006, e a terceira que eu não cheguei a falar, e vou falar só, mencionar, em 2012, que eu não sei se vocês também acompanharam, que teve uma onda nesse ano de assassinatos de policiais, né, de folga, que tinham como suposta reação chacinas na região onde o policial foi morto. E isso elevou os homicídios, né, em São Paulo nesse ano, a taxa de homicídios esse ano. E aí, né, aquilo que eu já falei antes, as supostas soluções que se apresentam para esses casos, que no meu entendimento agravam ainda mais o problema. Então, fortalecer a PM, etc. Claro, né, a PM tem um papel a cumprir, mas não adianta apostar que só a PM vai resolver o problema das facções, não vai. Né? Mostra que a própria violência policial foi uma das causas do surgimento das facções. Então não vai resolver o problema das facções. Ela vai, no máximo, conter em determinados momentos por um tempo muito limitado. Né? Não é solução. Os regimes disciplinares, o RDD e o sistema penitenciário federal não vão resolver. Também são de contenção limitada por um tempo específico e situações específicas. Não são soluções, né? Para o problema. O aumento do encarceramento, tortura, letalidade.
essas formas, né, de atuação violenta do Estado, isso, eu sempre digo, né, com isso essa população já está acostumada. O Estado sempre lidou assim com ela. Essa população que está encarcerada, o Estado nunca lidou de outro jeito. Isso não é novidade. Certo? Acho que quem trabalha com preso sabe, nenhum preso tem medo de morrer. Porque a vida deles, né, é marcada por essa insegurança, que pra gente é uma insegurança, né? Então isso não vai intimidar, não vai fazer com que, não é, isso não vai resolver. Então, isso, né, eu acho, essas supostas soluções, elas só acabaram consolidando, no meu entendimento, a prisão como locus dessa organização da criminalidade. Então, hoje, se um preso, né, ele furtou um carro ali, porque, enfim, uma coisa totalmente individual, comum dele. Ele vai preso ali, ele vai ter oportunidades na prisão de se inserir em redes criminais muito mais complexas. Ah, não, mas você roubou um carro, não, mas você rouba, troca lá na Bolívia por droga e tal. Então ele vai ter oportunidade na prisão de fazer parte dessas redes. Então a prisão, no meu entendimento, ela funciona para isso. É isso que ela faz. E contém de maneira muito, muito limitada, né, as pessoas. E a gente tem visto a história do Brasil, tem mais recentemente ficado mais claro que, a despeito do aumento estrondoso do encarceramento, a violência social só aumenta. Então a gente não está resolvendo o problema. Não tem solução. A gente está agravando cada vez mais o problema. Né? Eu cada vez mais me fico perdendo meu sono mesmo pensando sobre isso. Né? Como fazer? O que fazer? Porque nós, né, sociólogos, temos sempre respostas estruturais, do longo prazo, a educação, a redução das desigualdades sociais, que de fato estão na base disso tudo. Mas as pessoas estão morrendo, né, nesse momento. E como fazer? Então, isso é um desafio que a gente tem que pensar. Eu não tenho resposta, né? Eu só acho que quanto mais se aposta na repressão, além dos problemas, né, que eu já mencionei, fortalece o discurso das próprias facções, como eu mencionei. Então, essa ideia do Estado como opressor, então legitima o discurso da facção e retira a legitimidade do próprio Estado cada vez mais. Quanto mais a polícia aposta, então, matou um policial e vai lá e mata 5 pessoas da comunidade. Lógico, deve ser muito duro ver os colegas sendo mortos. Não consigo nem imaginar o que é isso. Né? Mas essa resposta, ela vai agravar o problema ainda mais. Ela gera um ciclo de violência de maneira, não é espiral, que a gente hoje não consegue sair. Né? E aí a ideia, né, porque o PCC tem esse jargão, né, o crime fortalece o crime. Eles têm hoje, e outros grupos, acho também, né, cada vez mais a gente tem, digamos, consolidado essa concepção. E a gente não consegue fazer frente a isso. Pode passar essa fase, essa daqui, porque eu só queria falar agora, né? Eu tenho, acho que deve ter uns 5 minutos, assim, um pouquinho mais. Né? Então, para falar um pouquinho do cenário atual, né? Então, com isso tudo, então nós temos hoje um cenário atual de tendência, né? De nacionalização do PCC, com uma presença que é desigual entre os estados. Então, tem estado que está mais presente, mais força, tem estado que é mais fraco. Enfim, então cada estado tem uma configuração diferente. Nós temos, né, a hegemonia em São Paulo, que prevalece, o aparecimento de facções, né, nas prisões também, algumas com presença fora, em praticamente todos os estados. O Comando Vermelho passou a se expandir também, né? Só que o Comando Vermelho ele tem uma diferença em relação ao PCC. O Comando Vermelho ele funciona num modelo, digamos, parecido com franquia. Então você tem lá o original no Rio de Janeiro e nos outros estados. Então, tá, tem o CV do Mato Grosso, CV do Ceará. É como se fosse uma franquia que abre, mas eles não têm uma relação orgânica com o do Rio de Janeiro, né? No caso do PCC tem. Então, o PCC que está lá no Ceará, que está no Amazonas, eles têm uma ligação, eles remetem informações, etc., para o de São Paulo. Então, é uma estrutura orgânica, né? Eu sei que parece um pouco funcionalista, né? Fica falando, nem gosto muito. Eu sei que eu me sinto um pouco funcionalista, mas é a forma como eu consigo explicar. E o CV não tem essa relação assim muito forte
de vínculo, né? De ter que seguir determinada coisa do Rio de Janeiro, isso não tem, né? Enfim, mas o fato, né, que essa dinâmica de expansão dos dois grupos, que eram aliados até um ano atrás, né, um pouco mais, acabou provocando uma série de fissuras, de tensionamentos nas prisões, que em 2016, né, culminou com uma ruptura entre o Comando Vermelho e o PCC. E isso, como são dois grupos que têm uma presença mais nacional, assim, que tem mais presença nacional, essa ruptura entre os dois, digamos, provocou um reordenamento nacional dos grupos nas prisões, assim, porque no Nordeste e no Norte, onde há mais fragmentação, há vários grupos, não tem hegemonia, é um equilíbrio maior entre os dois também, né? Não tem hegemonia de nenhum grupo. Isso se refletiu de maneira mais contundente nos eventos extremamente violentos que a gente assistiu ano passado, esse ano, em Roraima, Manaus, no Rio Grande do Norte, né, em Alcaçuz, enfim. E também o ano passado já tinha acontecido em Fortaleza. Né, tá. Então, lá no Nordeste, por que esses eventos aconteceram nesses estados? Porque há um equilíbrio maior, né, entre os Comando Vermelho e o PCC, e as facções locais passaram a se alinhar a um ou a outro. E isso, então, provocou, digamos, um quebra-cabeças, né? Porque São Paulo, por exemplo, não teve problema quase. Praticamente não teve problema. Por quê? Só PCC. Então, ali pegou, parece que tinha 100 de outras facções, dessas rivais, tirou, pôs numa unidade separada e resolveu o problema. Só que a maioria dos estados, principalmente no Nordeste, é uma fragmentação enorme. Então tem, sei lá, no Ceará tem o Guardiões do Estado, tem o CV, tem o PCC, tem o outro, aí um se alinha com um, depois se alinha com o outro. E aí, então, isso gera como eu disse, né, no início, o Estado ele não tem a capacidade de fazer essa gestão prisional, certo? Nenhum Estado tem a capacidade. Então, quando tem um cenário de fragmentação, de competição, de rivalidade, e que não consegue que os próprios presos exerçam ali dentro, né, um controle pacificado, o Estado fica vendido. Aí fica as cenas de violência que a gente assistiu, que não tem nenhuma capacidade de intervenção. Não tem. Porque depende dos presos para fazer esse controle. Né? Eu acho que, não sei se tem outro último. Não, eu só vou terminar, porque aí essa questão do paradoxo da prisão eu já falei. Eu vou finalizar falando um pouco nem sei se está no slide, mas do sistema penitenciário federal. Né? O sistema penitenciário federal foi criado em 2006. Hoje tem 4 penitenciárias, parece que vai abrir uma aqui no Rio Grande do Sul, tem uma em Brasília. Era vista como a solução para a questão das facções. No meu entendimento, é o grande responsável pelo problema nacional que se tem hoje. Por quê? Uma vez eu entrevistei um preso ano passado no Mato Grosso do Sul, que ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Ele falou: as federais são o comitê central das facções, porque lá nas federais tem um de cada estado. Então, quando é que eles iam ter possibilidade de reunir o cara do PCC, sei lá, de São Paulo, com da FDN, do Amazonas, com o do PGC? Quando que eles iam conseguir estar no mesmo local? Só as federais propiciaram isso. Né? Claro que as federais, o regime é rigorosíssimo. Só que, gente, a gente sabe, quanto mais em condições mais difíceis, os presos, eles inventam formas de se comunicar. A gente nunca se vai conseguir impedir essa comunicação. Né? Então, nas federais, criaram essa possibilidade de encontros dos líderes, né? que nem todos são líderes que vão para o sistema federal, tem isso também, né? Assim, mas possibilitou ser um local de encontro e de acordos e de rupturas. Né? Então, nas federais é onde se fazem os acordos entre um grupo e outro e onde se rompe, onde se quebram os acordos. Então, entendo que essa dimensão nacional que adquiriu atualmente, né, o problema das facções, ela tem uma causa, a central ali, que está na base de tudo isso, que é o aumento do encarceramento em todos os estados, no Brasil como um todo, a precariedade das condições das prisões e, como um elemento mais específico, né, dessa dinâmica, o sistema penitenciário federal, que permitiu, então, esse alinhamento ou desalinhamento, né, e que tem uma abrangência não mais local, estadual, nem regional, mas nacional.
quando houve a notícia da ruptura entre Comando Vermelho e PCC, todo mundo que conhece o sistema prisional, né, um pouco, na hora eu pensei, bom, agora vai virar uma instabilidade no Brasil como um todo, porque essas facções elas têm presença, né, em quase todos os estados. E isso gera, então, a necessidade de realinhamento das facções locais a um ou a outro. Né? Alguns estados elas tentam manter uma independência, mas aí também vira uma confusão tão grande que é uma dinâmica que a gente ainda não sabe como fazer para enfrentar isso, mas que nesse cenário, né, é o cenário atual, então, marcado por essa competição. Aí eu já falei, e é isso, gente. Então, só para encerrando, né, depois dessa, falei que não ia ser breve, né, depois dessa longa exposição, dizendo que, mais uma vez, a prisão ela é o foco dos nossos problemas. Tudo isso que a gente está falando dos problemas atuais, a prisão ela é a origem do problema. É de lá que vem. Então, a gente tem que pensar em outras formas de responder ao problema da violência que não passem pela prisão. Porque se pensar na prisão, a gente vai continuar com daqui a 10 anos, vou vir aqui ao curso, e vai estar falando de problemas talvez ainda cada vez mais graves. Bom, desculpa, eu falei demais, agradeço muito.